Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Raniel, que voltou à tona depois de ter dado uma declaração aí para a torcida do Santa Cruz. Muita gente perguntou, né, se ele teria alguma chance de retornar, quem sabe pro ano que vem. Acho que dependeria muito, né, de um acesso de volta à Série C do Campeonato Brasileiro, jogador que está lá no futebol tailandês e vive uma boa fase. Além disso, quero falar também sobre outros jogadores que estiveram, né, na mira recentemente da equipe do Santa e que já passaram pelo clube, se poderiam voltar no futuro não tão distante. Lembrando que o Raniel chegou a ficar livre no mercado nesse ano, porque a equipe lá da Tailândia ainda não tinha chegado a um acordo salarial para a renovação dele, depois de uma temporada muito boa, né, lá no futebol tailandês, onde somou 36 jogos, 18 gols marcados e mais 5 assistências. Enfim, quero trazer todos os detalhes nesse vídeo. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Santa, para chegarmos a essa marca de 70 mil. Se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante. Lembrando que vamos realizar um sorteio assim que chegarmos nesse número, né, de 70 mil. E aí conto com a sua ajuda aqui para deixar seu like, se inscrever, que nos ajuda bastante, combinado? Então vou deixar aqui, ó, esse post do Santa Cruz no último jogo em casa contra o Altos. Ó. Raniel, cria da nossa base, já confirmou presença nas arquibancadas da Arena de Pernambuco. E você? Hoje é dia de guerra nação, né? E aí colocando o link aqui para compra do ingresso, vou deixar aqui para vocês. Acho que vai ficar um pouco baixo o áudio, mas não tem problema, acho que vai dar para ouvir. Vamos lá. Fala nossa temporal, Daniel, vim aqui agradecer ao Sentinha por esse presente maravilhoso que me deu. Agradecer também ao presidente Bruno Rodrigues, ao presidente Vitor Pessoa, tá? Falar que estarei hoje na arena de novo, realmente, e que acredito muito no acesso ao Sentinha. Avante Santa! Então assim, agradecendo aí no caso ao presidente e tudo mais, enfim, estando aí no jogo. Já tinha um tempo que ele não mandava um vídeo assim para as redes sociais do Santa Cruz, mais direto, até já tinha trago um vídeo no ano passado, ele comentando, né, nas publicações do clube e tal. Realmente parece que acompanha o Santa Cruz, mesmo já deixando o clube há muito tempo, né, mas 10 anos exatos, mas tem toda essa identificação por conta de ter passado toda a sua categoria de base. Enfim, jogador que, eu falei para vocês, vive uma fase boa lá na Tailândia, deve ter um salário certamente bem alto. O Santa Cruz, por ser SAF, não ficaria surpreso se daqui a um tempo ele fosse especulado, até porque geralmente, né, a SAF tem uma boa condição de salarial, né? A questão vai conseguir chegar perto desse número, primeira questão, né, de quanto ele receberia lá na Ásia, e também um projeto esportivo, né? Porque para ele vir para uma Série D mesmo, muito mais difícil do que se o Santa Cruz já estivesse na Série C ou, por exemplo, numa Série B. Até porque ele está novo, né? 29 anos, vamos colocar, daqui 2 anos ele voltar, o clube estaria na Série B, ele estaria ali com 31 para 32 anos de idade. Claro, teria que ver como que estaria a fase dele no futebol, onde ele estiver, né? No Brasil ou lá na Liga também da Tailândia. Pelos jogadores brasileiros que têm ido para lá e se destacado, eu não ficaria surpreso se ele ficasse na Tailândia mais uns 2, 3 anos não, sendo bem sincero. Enfim, acho que poderia sim ser uma boa contratação do ponto de vista técnico, né? Um jogador que faz muitos gols, volta para receber e construir as jogadas. Aqui no Brasil ele viveu muitos altos e baixos, principalmente depois que saiu do Cruzeiro. Teve uma cirurgia muito séria, né, em 2021, problemas com a Covid e tal. Foi bem sério ali o momento que ele esteve, mas depois recuperou o futebol dele no Vasco, onde de altos e baixos ainda assim ajudou o clube a conseguir o acesso. Teve aquele gol contra o Sport, né, que ele comemorou, foi expulso e tudo mais, que chamou muita atenção na época. E aí o Raniel vale destacar também de que poderia sem dúvida ser uma baita contratação para esse meio de ano, ou para o ano que vem, né? Enfim, acho que seria uma baita contratação. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vou deixar também o desempenho dele na Série B pelo Vasco. Foram aqui 31 partidas, 25 como titular e 10 gols marcados. Foi um desempenho muito interessante pelo Vasco naquela ocasião. E logo depois fez 2 jogos pelo Santos, passou no futebol chinês e nos Emirados. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer? O jogador que estava de férias, né, aqui no Brasil, deve retornar agora para o início. Pelo que eu vi aqui lá na Tailândia, geralmente os jogos começam lá para o dia 15 e 20 de setembro. Então, fazendo aí a pré-temporada. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Mais um também é o João Paulo, que está de saída também lá do Seattle Sounders. Tem sido reserva nesse ano, só para você ter uma ideia. Ele fez apenas uma partida desde quando voltou do Mundial de Clubes. Melhor dizendo, ele não fez, né, nenhuma partida desde quando voltou. Não sei se ele está com algum problema físico e tal, mas já mostra também que ele está totalmente fora dos planos da equipe. Fez uma partida no Mundial, que foi 12 minutos contra a equipe do Atlético de Madrid. Não entrou no jogo contra o Botafogo e nem no duelo contra o PSG. Então, 11 jogos só nesse ano, uma assistência,
tem 34 anos, ainda não falou se vai aposentar ou não, mas acho que ainda teria uma lenha para queimar aqui no futebol brasileiro. Agora, vaga em clubes da primeira divisão, eu acho difícil. Segunda, talvez, né, seria um pouco mais viável. Lembrando que pelo Santa teve uma grande identificação, foram mais de 105 partidas, né, 6 gols e 6 assistências em 2015 e 2016. Depois foi, né, para o Botafogo, onde teve uma boa passagem, e foi vendido para o Seattle Sounders em 2021, em 2020 para 2021, né, ficou lá por empréstimo, depois comprado em definitivo, com um valor total de 13 milhões de reais. E depois daquele ano ele não conseguiu mais render. 2022 só 13 jogos, teve problemas físicos. 2023 foi bem, né, mas ele jogou um pouco mais recuado. Se a gente pega aqui os números dele lá na MLS, 2023 mesmo, bem mais recuado do que os últimos anos. 2022 mesmo era muito mais um ataque, né, 2021 por exemplo. Enfim, mas foi titular absoluto. Já 2024 já tinha especulação de que ele não iria renovar o contrato, e não foi o que aconteceu. Ele renovou e ficou mais essa temporada e não tem tido tanto espaço assim. Acho que pode ser uma boa. Diferente do Raniel, que vive uma boa fase e tal, eu acho mais viável pensar no João Paulo no ano que vem do que o Raniel. Ainda mais que tem uma boa identificação, né? E espero que o Santa Cruz conseguindo um acesso à Série C, tudo sem dúvidas fica mais viável. Vou deixar também aqui o outro João Paulo, que está atualmente no São Bernardo. Já tinha falado dele para vocês. Ele que passou em 2017 pelo clube, 25 partidas, 6 gols e 4 assistências, vindo da Tombense. Naquela ocasião foi um destaque na Série B que projetou ele para outros clubes, né? Então logo depois ele foi bem no Atlético Goianiense, Avaí, Ponte Preta, passou também no Fortaleza, Cruzeiro e CRB. Estava por último no Avaí no ano passado, onde não conseguiu jogar, né? Foram apenas 2 gols em 32 jogos. E aí ficou livre no mercado desde o final do ano passado e assinou esse ano então com o São Bernardo, onde jogou a Série C, né? Tem jogado a Série C. Alguns jogos como titular, outros como reserva. Foram 6 partidas até aqui, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Ficaria de olho dele também para o ano que vem, sabe? Acho que seria um bom meia de criação. Cai também pelo lado esquerdo, né? Tá aqui o desempenho dele pelo Santa Cruz nesse ano. E na Série B do ano passado também, vestindo a camisa do Avaí. Foram 21 jogos, 11 como titular, 2 gols marcados. Não é só um meia, né? Ele cai muito pelas beiradas também, ponta esquerda, ponta direita. Já tem 35 anos. Enfim, você aceitaria o retorno, né, do jogador? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar para vocês aqui também outras sugestões de conteúdo que eu já trouxe recentemente aqui no canal. Inclusive os últimos vídeos que eu trouxe do Santa Cruz não foi tão bem. Então se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante. Eu vou deixar também aqui na tela final esse outro vídeo que eu falo sobre sugestões de técnicos para o Santa Cruz no ano que vem, né? Então se o Marcelo Cabo ficar ou não, se tivesse uma mudança no comando, tem alguns nomes interessantes. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês na tela final. Muito obrigado a todos e nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera!